Acabou de rolar o Figma Config, que é o evento onde o Figma lança todas as novas funcionalidades e as melhorias que ele vem fazendo por aí. Mas é claro que eu fiz um vídeo maneiríssimo mastigando essas melhores funcionalidades aí para você. Então bora lá! Fala galera, meu nome é André Saad, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais atualizações que o Figma fez. Lembrando que nem todo mundo tem acesso a todas essas atualizações. Caso você queira ter acesso a todas essas mudanças, você pode simplesmente clicar aqui no question mark, né, que é o nosso ponto de interrogação dentro do Figma, e você pode apertar aqui, ó, em Join UI 3 mais AI Waiting List. Uma coisa importante para falar é que eles vão lançar isso no decorrer do ano. Então, vamos falar da nossa primeira atualização. E para isso, eu vou levar vocês direto aqui para a tela. Como vocês podem ver, o UI aqui, né, a interface do Figma mudou bastante. Eu vou mostrar para vocês uma screenshot, né, que é uma foto aqui da tela, onde eu consegui pegar a versão anterior. Então eu consigo comparar um pouquinho para vocês terem uma ideia. Se você parar para pensar, a gente fizer um comparativo aqui, tanto da direita aqui, quanto a nossa barra lateral aqui também, ela tá ainda muito parecida. Se você selecionar, você consegue ver que ela tá bem parecida. Só que agora você tem essa barra flutuante. Ela não é mais aquela coisa colada aqui na lateral. O que permite com que a gente faça isso daqui, ó. Você pode aumentar e diminuir a sua barra lateral da direita. Antigamente você poderia fazer isso só com a sua barra dos layers e dos assets, que fica aqui na esquerda. Agora você pode fazer com as duas barras. E a principal mudança que eu achei, que eu gostei bastante, foi a nossa barra de navegação. Ela sempre ficou ali no topo na esquerda, mas agora vocês conseguem ver que ela modificou aqui a posição dela aqui para baixo, ficando muito próxima ali do design do FigJam. O que é bom, né? Que você consegue manter uma consistência entre os dois produtos. A segunda atualização que eu achei maneiríssima se chama Suggested Auto Layout. É como se fosse um auto layout sugerido. O Figma analisa toda a sua interface e aí você seleciona os componentes ali, todos os elementos, e você adiciona esse Suggested Auto Layout, esse Auto Layout sugerido. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e você vai ver como é fantástico. Como você consegue ver aqui no nosso card, na nossa lateral aqui esquerda, eu não tenho absolutamente nenhum Auto Layout. E aí o que o Figma vai fazer? Na verdade, eu vou aplicar o Suggested Auto Layout e o Figma vai entender toda a minha interface, né, todos os elementos, e vai aplicar o Auto Layout automaticamente em cada elemento, no que for necessário, claro. Para isso, você tem que clicar com o botão direito, você vai na opção More Layout Options, e aí você tem aqui, ó, Suggested Auto Layout. Quando você clicar nele, você selecionar, você vai ver que todos os elementos que são necessários ter um auto layout para manter a mesma estrutura, foi aplicado um auto layout. E olha que fantástico, se eu selecionar aqui e aumentar e diminuir, ele já vem até com o fio container, ele já fica responsivo. Isso aqui é maneiríssimo, é uma mão na roda na hora que a gente estiver desenvolvendo ali o nosso elemento e tiver ficar pensando ali em todos os auto layouts que você tem que aplicar para que aquele elemento fique responsivo. Mas uma coisa que o CEO da Figma falou é que como essa ferramenta ainda está em desenvolvimento, quanto mais elementos você tiver, a chance de dar algo errado é maior. Então, para você começar a experimentar essa ferramenta, começa com coisas simples e aí depois você vai sentindo a limitação dela. Nesse caso aqui, funcionou perfeitamente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que agora o Figma tem dentro de cada arquivo o UI Kit da Apple, do Google e também do próprio Figma. Então, para você acessar, simplesmente você clica em Asset. Normalmente você pode ter as suas aqui bibliotecas e caso você queira acessar e adicionar dentro do seu arquivo, você simplesmente vai scrollar aqui para baixo, você vai ver um botão aqui, ó, adicionar mais bibliotecas, que você consegue ver bem aqui, ó, tá um pouquinho atrás de mim. E aí você vai nesse filtro aqui na direita e você vai botar UI Kit. Então, você tem a opção de botar o iOS 18, o Material 3 e também o Design System do próprio Figma. Então, qual é o benefício disso? Toda vez que eu tenho que criar um aplicativo, um site, alguma coisa, eu sempre tenho que ir em algum desses UI Kits que estão disponíveis lá na comunidade do Figma, achar o que eu quero e depois puxar para dentro do meu arquivo. Aqui já funciona muito mais fácil. É só eu habilitar aqui a biblioteca e aí como é que a gente faz? Eu vou dar 2 cliques
e eu consigo ver todos os elementos. Posso adicionar aqui, ó, status bar, que é uma que eu uso bastante. E aí é só arrastar para dentro do meu arquivo. Olha que moleza, como ficou mais fácil de você iniciar em um projeto. Agora eu voltei aqui para a câmera na tela inteira para falar da principal funcionalidade aí que eles lançaram nesse último evento. É a integração com inteligência artificial, o que abre uma gama de possibilidades gigantesca, porque vai fazer com que o nosso workflow ali, o nosso fluxo de trabalho durante, o nosso dia, seja muito mais rápido, seja muito melhor. Na nossa barra de navegação aqui inferior, você consegue ver que a gente tem essa estrelinha aqui. Então esse ícone representa todas as ações que você vai interagir com a inteligência artificial. Quando eu apertar, vai aparecer essa nova lista de opções. Eu posso procurar por alguma coisa, eu tenho a opção aqui de assets também, de plugins e widgets, mas o principal é essa daqui, que é onde tem o All. E aí a gente tem essa primeira parte aqui, que são os Design Tools, que são as ferramentas de design, e tem aqui a parte onde tem a relacionada à escrita, onde você pode reescrever um conteúdo, e também a parte que você pode mexer com imagens. Mas eu vou começar pelo simples aqui, ó, Make Designs, onde você vai criar uma tela. Então, digamos que eu vá criar um aplicativo de to-do list, que é aquela lista que você tem que fazer coisas, uma lista de tarefas. Normalmente os inputs assim que eu fiz, eu testei eles todos em inglês, eu não testei ele ainda em português. Vou botar Create a to-do list app for iOS. Então eu apertei e aí ele está trabalhando, ele está pensando em todas as coisas e agora ele começa já a criar sozinho, sem eu fazer absolutamente nada. Olha só que legal. Deixa eu arrastar aqui para o lado para a gente conseguir ver ele um pouquinho melhor. Você vê que é um aplicativo simples, ele não tem muito design complexo e tal. Você vê que todos os espaçamentos, todos os ícones, as fontes, é tudo feito muito bem estruturado. Então isso serve para um ponto de partida perfeito para a gente. Isso não vai fazer com que a gente seja substituído, o designer seja substituído. Jamais. Isso aqui é um ponto de partida para ajudar a gente com as ideias. Imagina que você tem essa tarefa para fazer, que é um aplicativo de tarefas, mas você está meio bloqueado, você não tem ainda muita ideia de como fazer, você pode perguntar para o AI mostrar soluções para você. E a partir daqui, você pode customizar ele da forma com que você quiser. E uma coisa legal que o Figma ainda proporciona é que você pode trocar mais ou menos os estilos dele. Então, ele troca fonte, troca cor. Aqui a gente tem um estilo um pouco mais acinzentado. Você pode botar um Dark Mode também, olha que maneiro. E aí, aqui geralmente é a cor primária, Acredito que o nosso botão aqui para adicionar uma tarefa, ele segue a cor primária. Aí uma outra coisa que é muito legal é que você pode fazer mudanças. Eu posso botar ele ou no Dark Mode ou no Light Mode. Eu posso trocar a minha cor primária aqui, ó. Se eu quiser, vou botar o azul, vou botar o verde, vou botar o amarelo. E aí ele já automaticamente, olha que legal, ele troca o ícone. Por quê? Porque ele está pensando em acessibilidade. Porque se eu botasse o amarelo e branco, ele não ia dar contraste. Muita gente não ia conseguir enxergar ali o sinal de imagem. Então ele automaticamente já troca para preto. E aí outras coisas que você pode fazer também, mudar o radius aqui, que é como se fosse aquela curvatura da borda, o espaçamento, trocar fontes, ou você pode simplesmente escrever e pedir alguma coisa pro AI. Então, agora eu fiz mais uma tela aqui usando AI, rapidamente só para mostrar uma nova funcionalidade que o Figma fez para vocês também com a inteligência artificial. Então, o que eu vou fazer, vou selecionar esses dois. Essa aqui também é outra coisa que me deixou, maluco. Eu vou abrir o menu de ações e eu vou botar aqui, ó, Make Prototype, que é fazer um protótipo. E quando eu selecionar esse protótipo, você vai ver que ele vai começar a fazer o protótipo automaticamente. Então, ele entendeu o fluxo de todo o aplicativo e já começou a montar um protótipo com base na inteligência artificial. Isso, para mim, é uma mão na roda absurda. É claro que ele não seleciona, por exemplo, um Smart Animate ou algo mais complexo, mas você tá aí para isso. Ela vai fazer o básico para você, vai te dar aquele ponto de partida e você vai pegar aquilo e vai transformar numa melhor experiência possível. E agora, para a gente ver como é que ela vai ficar, só a gente clicar aqui que ela vai abrir rapidamente no nosso lado e eu vou clicar aqui, ele automaticamente trocou, sem problema nenhum. E aí, para a gente voltar para nossa próxima página, a gente iria criar a tarefa e apertar Confirm, que é confirmar. E uma outra coisa que o Figma lançou na parte de protótipo que é muito maneira é o design responsivo. Dependendo de como você
estruturar o seu layout dentro do Figma, você vai conseguir usar isso perfeitamente. E como é que a gente faz isso aqui? Quando você abrir o preview aqui do seu design, você vai apertar aqui ó, em Responsive, você tem esse íconezinho aqui, né? Como se fosse um adjustment, um ajuste. E aí você tem ó, Fit With, que é manter ali o tamanho que você está apresentando, ou você pode botar o Responsive. Então quando você botar o Responsive, ele troca para responsivo. E se você aumentar aqui, ó, ele já começa a se adaptar. Então você já consegue entender como funciona no tablet, no desktop, num celular. Isso fica mais fácil na hora que você estiver apresentando para um cliente, apresentando para um desenvolvedor, para eles entenderem o comportamento em cada breakpoint. Nosso último update que eu vou mostrar para vocês é o Figma Slides. Finalmente o Figma lançou uma nova funcionalidade que é para você montar apresentações. Eu, como designer, sempre gostei muito de usar o Figma porque ele me dá uma liberdade muito maior do que um PowerPoint, do que um Google Slides. Então, para apresentar às vezes algumas coisas em reuniões, eu sempre usei o Figma para montar uma apresentação, porque visualmente fica muito mais interessante. Você consegue adicionar aquelas animações e tudo mais, e fica muito mais legal. E aí, curtiu as novidades? Me diz aí nos comentários o que você acredita que vai fazer a maior diferença para você. E não se esquece de deixar aquele like maneiro e se inscrever no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!